Bem, já começa esse vídeo dando os parabéns ao presidente Lula pela sua coragem, coerência e humanidade. 2. Deixando bem claro que em momento algum o presidente do Brasil atacou ou falou mal do povo judeu. Ele não comparou o povo judeu com Hitler, como os mentirosos aproveitadores estão espalhando na internet. Lula criticou o governo de extrema-direita de Israel pelos ataques a civis inocentes na faixa de Gaza. E repito, para os analfabetos e alienados, povo palestino não é Hamas. Então pare com essa besteira de dizer que proteger vida de criança, de mulheres, de família, de cidadãos palestinos é proteger Hamas. Cadê seus estudos? Então vamos lá para os poríferozinhos. Palestino, povo eticamente árabe, a maioria muçulmana, que habitava a região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Hamas, grupo extremista armado, uma das principais organizações islâmicas no território palestino, que controla ali a faixa de Gaza desde 2007. E olha, confundir os palestinos com Hamas é a mesma coisa de dizer que todo afegão é membro do Al-Qaeda. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Claro como água, né? O que Lula diz é que o que o governo de Israel fez e continua fazendo com o povo palestino é parecido com o que o Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então ele está falando do governo e não do povo judeu. Então não tem nada na fala de Lula que seja antissemita, como a Globo, como o Estadão e outros meios da grande mídia estão dando a sua opinião por aí, que inclusive tem muitos israelitas que não concordam com esses ataques ao povo palestino. E agora, líderes do Canadá, da Austrália e de Nova Zelândia emitiram uma declaração conjunta na quinta-feira, no dia 15, pedindo cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza, em resposta a relatos sobre a planejada invasão de Israel em Rafah. O alto representante da União Europeia para a Política Externa, o Josep Borrell, afirmou nesta segunda-feira, 19, que 26 dos 27 países do bloco da União Europeia concordam sobre a necessidade de uma pausa humanitária imediata em Gaza que leve a um cessar-fogo sustentável e pedem que não haja uma operação militar em Rafah. E assim, antes de você sair por aí falando besteira, entenda que compreender a questão geopolítica do Oriente Médio existe uma visão ampla da história da região e passa necessariamente pelo conhecimento da fundação do Estado de Israel. E veja, a história é muito mais longa do que você imagina e se confunde com a do povo judeu e seus antepassados, os hebreus da antiguidade. E pode até se aceitar que tenha começado com os patriarcas bíblicos, como o Abraão, o seu filho Isaac e o seu neto Jacó, quando, segundo lá em Gênesis, Deus disse que tinha uma terra prometida. E assim, eu não vim aqui para discutir fé, eu vim aqui para discutir história e geopolítica. Se para você a Bíblia é a palavra de Deus, para mim é um livro que fala de história, cultura, costumes e leis de um povo que costumava absorver cultura de outros povos, como o monoteísmo da religião do zoroastrismo, fundada pelo profeta Zoroastro da antiga Pérsia. Inclusive, os 5 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são também do Torá, a Bíblia hebraica. Por isso que muitos analfabetos criaram uma nova religião brasileira, o cristão israelita judeu.
Por isso que eu sou fã apenas de um cara. Inclusive esse cara foi assassinado pela própria elite religiosa de sua época. Mas eu respeito de todo o coração todas as doutrinas e religiões. Então, segundo a história dos hebreus, um Deus manda Abraão para uma terra prometida, só que já tinha gente morando lá. Você pode ver isso em Gênesis 12:1. Aliás, eu não sei porque os evangélicos não gostam do pessoal do MST. Isto é incrível! Pois bem, nessa de chegar numa terra prometida, eles acabam ficando presos e são escravizados lá no Egito. Gente, é claro que eu estou simplificando aqui muita coisa. Aí nasce um garotinho que é colocado dentro de uma cesta, vai pelo rio e acaba sendo adotado pelo faraó. Esse cara vira Moisés, que depois entra no conflito, que ele descobre que é hebreu e tal, e ele foge. E depois que ele tem uma conversa com Deus e tal, a sarça ardendo em fogo, ele volta para o Egito para pedir para o faraó libertar o seu povo. Aí tem aquele conflito, BBB, quem tem mais poder, e aí acaba tendo as 10 pragas. Depois das 10 pragas, o faraó diz assim: eu deixo seu povo ir. Aí o Moisés pega todo mundo, vai lá, e quando tá chegando perto do mar lá, o faraó muda de ideia, vai lá para perseguir, e o Moisés abre o Mar Vermelho. Só que ele mal acaba de sair do Mar Vermelho, do outro lado, pã! Ele dá de cara com o exército cananeu chamado de Amalequias. Beleza, Moisés escolhe o seu guerreiro mais feroz para ser comandante. E quem era? Era Josué. Aí eles venceram os amalequitas, e só que eles perceberam que para invadir Canaã, e como eu disse, já tinha gente morando lá, eles estavam sendo lá o MST, eles estavam invadindo, inclusive já tinha dezenas de cidades e estados fortificados. Eles precisavam de um exército maior e mais forte. Aí o que eles fizeram? Moisés dá a ideia de passar 40 anos no deserto para que se reproduzam e treinem um exército, né? Quando passa os 40 anos, eles já estão aí com mais de 8.000 soldados. Enfim, eles deixam lá a região de Cades Barneia e lideram 35.000 homens, mulheres, crianças para o sul e depois para o leste, até encontrar uma tribo que não deixa eles passar, que são os amonitas. E o que aconteceu? Mortes e mais mortes. Os israelitas não pouparam ninguém. Daí para frente foi só sangue por causa da tão terra abençoada prometida. Você vai ver aqui em Números 21:33. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Direi. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e sua terra. E você deverá fazer o mesmo que você fez lá com o Seom, o rei dos amorreus, que morava lá em Hesbom. E assim os israelitas mataram o rei, o Og, seja lá qual é a pronúncia, os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém, e tomaram as terras dele. Pois bem, mas a verdade é que Moisés morreu antes de chegar na terra prometida, e Josué se tornou o líder dos israelitas. E as mortes não pararam. Depois veio Jericó, e pergunta para Raabe: quantas pessoas sobreviveram de Jericó? Os israelitas mataram todos a espadas, homens, mulheres e crianças. Deus, pátria e família. Então, eu não vou me estender aqui, mas depois de Josué tiveram muitos outros. Depois veio Saul, veio Davi. Mas eu só queria mostrar que essa coisa de matar, exterminar por território não é coisa nova na história dos líderes israelenses. Não tem nada de novo no que o extremista Netanyahu está fazendo com o povo palestino. Mas o mundo dá volta, e essa região foi dominada pelo Império Turco Otomano, e viviam ali em paz muçulmanos, judeus e cristãos. Então dá uma olhada aí na Palestina em 1946, tá? Aí foi chegando um judeuzinho ali, um judeuzinho acolá, teve o sionismo, teve a Inglaterra e teve a fundação do Estado de Israel pela ONU em 1947. E olha o tanto que eles dominaram a região que antes era dos palestinos. Agora olha como estava em 2011.
fica claro que o problema do conflito não é religioso e sim territorial. Vejam, criaram um Estado dentro de um Estado. Perceba que grande parte da população palestina vivia numa área que era consideravelmente grande, tanto a área que a gente chama de faixa de Gaza, quanto a área da Cisjordânia. Os árabes muçulmanos não aceitaram a criação do Estado de Israel e aí teve a Guerra dos 6 Dias em 1947. Gente, a partir daí a história começa a mudar, porque Israel começa a expandir o seu território em direção às áreas que eram ocupadas pelos palestinos. A faixa de Gaza, ela sofre um bloqueio. Ela está bloqueada e cercada tanto por terra quanto por mar desde 2007, quando sobe ao poder os Hamas. É justamente o movimento de resistência islâmica contra a ocupação dos israelenses em todo o seu território. Isso faz com que a faixa de Gaza virasse a maior prisão do mundo. Imagina a faixa de Gaza com aquele tamanho, 360 km², vivendo 2,3 milhões de pessoas. Isso é uma densidade geográfica altíssima. Daí, desde 2007, que os palestinos só têm direito a 4 horas de energia por dia. Os palestinos não têm acesso à água, já que grande parte da água foi contaminada pelos israelenses. Os israelitas têm todo o controle dessa liberação de água. Não tem combustível, já que o combustível também vem de Israel. E eles são todos cerceados aos direitos mínimos para manter a mínima qualidade de vida. Gente, antes desse conflito, 60% da população que vive na faixa de Gaza já vivia em extrema pobreza. 80% da população já estava desempregada e quase a totalidade vivia de doação do próprio Hamas, com apoio da Síria, do Catar e do Irã. Ah, agora eu entendi! E eu pergunto, e se fosse com você, patriota? E se fosse com você, cidadão de bem? Logo você que vive dizendo que vive numa ditadura comunista aqui no Brasil, um Estado que só procura te dar mais emprego, moradia, educação e saúde pública de qualidade, que pode criticar à vontade. Olha o Estadão, olha o Folha de São Paulo, Rede Globo dedicou 10 minutos do Fantástico no último domingo para falar do discurso de Lula. E se fosse você, morando lá na Palestina, na faixa de Gaza? É claro que eu não concordo com a violência nem o terrorismo do Hamas. Mas você acha mesmo que diante desse contexto histórico, social, geopolítico, uma hora a bomba não ia explodir? Quer pegar o Hamas? Tudo bem. Mas isso justifica exterminar todo um povo, homens, mulheres e crianças palestinas? Bem, mas você pode achar que eu não posso julgar a fala de Lula porque eu não sou judeu ou porque eu não tenho gabarito o suficiente para comentar o assunto. Beleza, pois eu vou deixar vocês agora com Edgar Morin, formado em Direito, História, Geografia, realizou estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia e é autor de mais de 30 livros e filho único de uma família judia sefardita. Je suis à la fois ahuri et indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles pour des raisons religieuses ou raciales, que les descendants de ce peuple qui sont aujourd'hui les décideurs de l'État d'Israël, que cela puisse non seulement coloniser tout un peuple, le chasser en partie de sa terre et vouloir le chasser pour de bon, mais en plus, après le massacre du 7 octobre, se sont livrés à un véritable carnage massif sur les populations de Gaza et continuent sans arrêt, frappant évidemment civils, femmes et enfants. Et de voir le silence du monde, le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence
des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité, des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible parce que nous sommes aussi impuissants devant cette chose qui se déchaîne. Et au moins, moi je dis, témoigner, la seule chose qui reste, si on ne peut pas résister de façon concrète,